Não podemos mais analisar o emagrecimento de maneira simplista, superficial, muitas vezes até tosca. Por exemplo, dizer que para poder emagrecer basta ingerir menos e gastar mais é simplista. E por quê? Porque no sobrepeso e principalmente na obesidade abdominal, eu tenho esse tecido adiposo secretando diversas citocinas inflamatórias que leva a todo um transtorno, um distúrbio neuroendócrino metabólico, modificando inclusive o centro de controle do apetite. O apetite, a área de controle, é uma área no sistema nervoso central chamada de hipotálamo. O hipotálamo é o centro de controle do apetite. Lá eu tenho o hipotálamo através de neurônios orexígenos liberando neurotransmissores que vão levar a fome. Neuropeptídeo Y e GNA-GOLT são os neurotransmissores principais. Porque é importante que tenhamos fome. Para quê? Para que possamos buscar o alimento e ter ATP para manter o funcionamento do organismo. Mas não podemos só ter fome. Então no hipotálamo eu tenho também neurônios anorexígenos que liberam neurotransmissores ligados à saciedade, principais próprio melanocortina e fator transcrito regulado por cocaína e anfetamina. E na obesidade, esse controle do apetite está alterado. Como acontece essa interação? Como que o hipotálamo sabe quando é hora de ter fome ou ter saciedade? Eu tenho diversos órgãos atuando sobre o hipotálamo, mostrando quando é hora de ter fome ou saciedade. Por exemplo, quando há um esvaziamento gástrico, o estômago libera um hormônio que é a grelina. A grelina é um hormônio que atua no hipotálamo, aumentando a atividade dos neurotransmissores ligados à fome. Inclusive a grelina, aquele ruído, sabe aquele ronco que você sente, é devido à grelina. Inclusive, eu tenho também agora hormônios que vão estar ali principalmente no intestino, no duodeno, aumentando a saciedade. Por exemplo, eu tenho polipeptídeo YY, eu tenho o GLP-1, eu tenho a colecistoquinina, que vão atuar na saciedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai estar alterado. Até o tecido adiposo libera hormônios que vão atuar agora no hipotálamo, diminuindo a fome. O tecido adiposo, por exemplo, libera a leptina. A leptina é um hormônio que o tecido adiposo libera, que atua no hipotálamo, inibindo a fome, inibindo o neuropeptídeo Y e o GNA-GOLT. Você pode até pensar, peraí, se quem é obeso tem mais tecido adiposo, secreta então mais leptina. Sim, é isso mesmo. Então era para ter mais ainda inibição da fome. Era, mas no obeso nós temos um quadro que é resistência à leptina. Ou seja, a leptina não consegue fazer a função dela. E por quê? Porque como o aumento da circulação de leptina, devido ao cara estar com obesidade, eu tenho down regulation de receptores de leptina no hipotálamo. Porque para a leptina fazer a função dela, que uma das funções é atuar no hipotálamo inibindo a fome, ela precisa ir, atravessar a barreira hematoencefálica e se ligar ao seu receptor. E agora fazer a resposta fisiológica. Como tem muita leptina circulante, porque esse cara está com obesidade, eu tenho down regulation de receptores de leptina. Eu tenho então agora um prejuízo, eu tenho agora menos receptores de leptina. Aí você pode falar, tudo bem, mas ainda fica receptor. Imagina que o cara tinha 10 receptores. Porque tinha 10 leptinas se o cara for magro. Agora imagine que ele tem 100 leptinas circulantes por minuto. Por quê? Porque está com obesidade. Se eu tenho 100 leptinas ao invés de 10, não precisa de ter 10 receptores. Porque eu tinha 10 receptores porque eu precisava, porque estava sendo secretado 10 leptinas porque o cara é magro. Mas não, esse cara está com obesidade. Então tem muita leptina circulante. Logo eu diminuo receptores. E os receptores que ainda ficam presentes, eu tenho um mecanismo de um prejuízo, um defeito na ação do mecanismo do hormônio ao seu receptor e pós-receptor. Então eu tenho menor resposta da leptina. Logo, esse cara vai ter menos inibição da fome. Vai ter então mais fome. Por isso que dizer que basta ingerir menos e gastar mais não dá. Não dá, é simplista, é superficial. E eu inclusive preciso ter conhecimento, se eu for nutricionista, da parte alimentar, justamente para saber que tipo de alimentos que eu posso agora aumentar ou reduzir para, por exemplo, trazer mais saciedade. Um dos
um dos hormônios que eu tenho, um dos peptídeos que eu tenho é a colecistoquinina, que é liberada no intestino, principalmente quando há aumento de ingestão de proteínas e de gordura. A colecistoquinina, além dela fazer a função de liberar a colipase pancreática, a colipase pancreática é liberada pelo pâncreas, é a principal enzima que quebra a gordura. Além então da colecistoquinina fazer esse pâncreas liberar a colipase pancreática para digerir a gordura, ela atua no hipotálamo inibindo a fome. Eu tenho o GLP-1 que o duodeno libera, que tem funções importantes, como por exemplo, esse GLP-1 atua no pâncreas, fazendo com que as células beta do pâncreas liberem insulina quando há presença de carboidrato. Então olha que interessante. Se você comeu carboidrato, ele passou pela boca, a amilase salivar começou a quebrar, foi para o estômago. No estômago nós não temos enzimas específicas que quebram agora esse carboidrato, mas lá no duodeno nós temos a sacarase, que quebra a sacarose, a lactase, que quebra a lactose, a maltase, que quebra a maltose. E agora a glicose entra. Só que como já tem carboidrato no intestino, o intestino é inteligente, ele fala, já vou informar o pâncreas para liberar insulina, porque tem carboidrato aqui. Como que o intestino informa ao pâncreas? Ele libera o hormônio GLP-1. O GLP-1 vai lá no pâncreas e faz as células beta pancreáticas liberar insulina quando há presença de carboidrato no intestino. Além disso, esse GLP-1 atua no hipotálamo, inibindo a fome. Porém, pessoas com sobrepeso e principalmente obesidade abdominal têm um distúrbio, têm menos GLP-1. Diabéticos tipo 2, principalmente, também têm menos GLP-1. Inclusive, nós temos a farmácia produzindo um medicamento que vem agora contribuir nesse processo. Por quê? Porque GLP-1 é bom. Porque GLP-1 faz com que o pâncreas libere insulina quando tem carboidrato no intestino. Isso é show. Além disso, leva à saciedade. Só que obesos e diabéticos têm menos GLP-1. O que eles fizeram então? Construíram um medicamento que inibe a enzima que quebra GLP-1. Porque quando o GLP-1 é liberado, ele não fica o tempo todo fazendo sua resposta. Logo, ele é quebrado por uma enzima que se chama DPP4. Enzima DPP4. Então, o que pensaram a indústria farmacêutica? Vamos inibir, então, a enzima que quebra o GLP-1. Porque ela, quando quebra o GLP-1, ele para de fazer a função. Como o obeso e o diabético tem menos GLP-1, vamos então inibir a enzima para que esse pouco de GLP-1 que tenha possa fazer a resposta dele. Então, se construiu as gliptinas, que são remédios que inibem a DPP4, que é a enzima que quebra o GLP-1. Nós também temos uma classe de medicamentos que são os análogos do GLP-1. Liraglutida, Victoza. O que faz então? Ele imita, é um análogo do GLP-1, imita o efeito do GLP-1. Esses são medicamentos que atuam no controle do diabetes, muitas vezes também sendo utilizado, inclusive, no tratamento da obesidade. Por quê? Porque leva ao aumento da saciedade. E nós temos outros medicamentos, inclusive que a gente precisa analisar, precisamos entender, para que a gente possa agora ter a melhor prescrição, seja do treinamento e da alimentação. Então dizer que basta ingerir, basta gastar calorias para poder emagrecer, nem precisaria de nós, profissionais de educação física e nutricionistas. Se precisasse apenas ingerir menos e gastar mais, não precisaria da gente, não precisaria de você estudar, se dedicar, porque seria fácil fazer isso, mas não é, porque acontece todo no distúrbio. Então eu preciso ter conhecimento suficiente para poder entender quais respostas fisiológicas eu vou promover no organismo para levar agora ao aumento da lipólise e principalmente da oxidação, para aumentar a metabolização de gorduras. Como que eu vou agora colocar os alimentos? Se vão ser agora uma dieta hiperproteica, hiperlipídica, quando que vai ser, que momento que vai ser, quando eu vou usar a estratégia, por exemplo, do jejum intermitente, do low carb, como que eu vou elaborar agora o HIIT, a musculação, para poder promover toda a repercussão, inclusive de aumentar a saciedade. Isso sim é ser um profissional diferenciado. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um abraço.